Marco Aurélio resolveu aparecer. Claro, Marco Aurélio hoje, o Marco Aurélio estava impossível. Eu, voglio bene, como chama Reinaldo, estava disposto, agora é o Bruno Capozzi, estava disposto a aparecer, acontecer. Né? E quando eu estou assim, eu faço coisas, falo coisas, brigo com os meus pares. Porque, e depois eu explico, eu sou contra-majoritário. Para o senhor ministro Marco Aurélio, a decisão do seu colega Edson Fachin, que anulou condenações do ex-presidente Lula, foi uma verdadeira bomba atômica. Sim. Aí, ele diz acreditar que o caso pode ser revisado pelo plenário. E o senhor disse o seguinte, abre aspas, nesta semana, em primeiro lugar, tivemos uma verdadeira bomba atômica com a decisão do ministro Fachin anulando 4 processos crime alusivos ao ex-presidente Lula. Se houver agravo, não recurso, e ele levar a turma, acredito em um score, ou seja, uma pontuação, confirmando a decisão dele em 4-1, disse Marco Aurélio Melo em conversa com o UOL. Já se o caso for levado ao plenário, porém, o ministro prevê que a decisão de Fachin deve ser derrubada por 6-5 e com isso Lula perderia novamente os direitos políticos. Marco Aurélio, se vergonha alheia matasse, né? Primeiro, falando fora dos autos, evidentemente, um caso que ele vai julgar. 2, cantando os votos dos colegas. Cantando os votos dos colegas. Não é espetacular? Ministro, menos. O senhor é dado a votos exóticos em nome do triunfo da lei? É engraçado, né? Outro dia, o senhor soltou um traficante perigoso. A operação foi amplamente criticada e revista, né? O senhor ficou furioso. Em nome do devido processo legal. Não foi isso? Agora, em nome do devido processo legal, ou o senhor acha que o Moro era o juiz da causa? Ou o senhor acha que o Moro não era o juiz natural ali? Não foi uma forçada de mão? O senhor leu os autos? Estou começando a achar que não. Como não é da sua turma, talvez o senhor não tenha lido. Então não adianta também ficar, é uma bomba atômica. E daí? Aliás, bomba atômica não é um critério jurídico, né? Se é para falar isso que o senhor falou, então o senhor diga assim, sou contra... Tio Rei vai dar uma aula aqui de como deve se comportar o ministro do Supremo nessas horas. O senhor já está saindo, mas nunca é tarde para aprender. O senhor tem que dar mais um tempinho. O senhor quer se pronunciar fora dos autos? Eu acho que o senhor não deveria, mas o senhor quer? Então o senhor diga o seguinte, eu, ministro Marco Aurélio, entendo que segundo o que está estabelecido no artigo tal, da lei tal, no artigo tal da Constituição, o senhor tente descobrir aí, no artigo X do regimento interno, eu entendo que a decisão do ministro Edson Fachin é descabida. Por quê? Tal fato, o senhor tem que descobrir qual é, X, tal fato evidencia que Sérgio Moro é sim o juiz do caso. E, portanto, a decisão do ministro Fachin é improcedente. Agora, isso que o senhor fez, o senhor ganhou título em matéria do UOL, claro, tem que dar, o senhor está aqui, e o senhor não informou nada. O senhor está desconhecendo evidências de que esses procuradores, assim, o cara botou gasolina da Petrobras, então o caso é nosso. Aliás, o Lênin Streck, jurista, ele sim jurista, né? Porque o Deltan Dallagnol sacaneia a mim e o Lênin Streck numa conversa com o Moro, né? Diz, os juristas Reinaldo Azevedo e Lênin Streck, bom, eu não sou jurista, mas o Lênin Streck é sim jurista. Né? E aí o Lênin escreveu, fazendo uma sátira, né?
um artigo no Conjur, dizendo assim, supondo uma conversa, né, do Deltan Dallagnol com o Moro. E aqui é o Moro falando, Delta, eu deveria saber imitar o Moro, mas eu não sei. Delta, estou triste. Os juristas Reinaldo Azevedo, Helene Streck, Pedro Serrano e a defesa do Lula estão dizendo aos quatro ventos que sou um juiz incompetente. Andam dizendo em palestras por aí que se der uma briga em um posto Petrobras, isso atrai minha competência. Não entendi. O que eles querem dizer com isso? São uns... Aí vem uma parte de xingamento. Que nada, mestre, responde Dallagnol. Não perca energias com isso. São os invejosos, não sabem nada, nunca escreveram nada, não conhecem processo e nem Constituição. Principalmente os juristas, entre aspas, Reinaldo e Streck. Então, ministro Marco Aurélio, abandone essa posição ridícula da Tavênia de ficar emitindo um juízo sem nenhuma técnica que o embase. Aliás, uma boa pergunta para o seu gabinete me mandar resposta. Olha, hoje eu estou cheio de querer resposta. A sua assessoria, que vai ouvir, vai ficar sabendo, se é que não está ouvindo, poderia me dizer, o ministro fez essa declaração com base no artigo X do título legal X. E amanhã eu direi aqui. Se o senhor apenas está dando uma opinião, assim, gosto de sorvete de uva, eu diria ao senhor que a gente deve repetir nessas horas sempre o jovem Antero de Quental, aos 26 anos, Momento Cultural português, respondendo ao venerando poeta Castilho, um grande homem, sem dúvida nenhuma, viu? Eu comparar o senhor ao Castilho, o senhor sabe disso, é um upgrade. Castilho era grande, mas o Castilho tinha falado uma grande besteira. E o jovem Antero de Quental, eu nem sou tão jovem quanto Antero, ele tinha 26 à época, eu já estou chegando perto dos 28. O Antero disse o seguinte para o Castilho: a tolice num velho me irrita tanto quanto a gravidade numa criança. Levanto-me quando passam por mim os seus cabelos brancos, mas as ideias que estão por baixo deles não me merecem respeito. Com a sua idade e com a sua posição, o senhor deveria evitar a tolice e esse opinionismo sem fundamento. Ou a assessoria me mande aqui o fundamento. É um desafio. Feito pelo jurista, como quero Dallagnol, jurista Reinaldo Azevedo. Aliás, o Marco Aurélio hoje ele estava animado. Vamos lá. Sim, porque o ministro Alexandre de Moraes primeiro rejeitou um pedido de defesa do deputado Daniel Silveira para liberá-lo da prisão. Nessa decisão, o ministro afirmou que o pedido só seria analisado quando o plenário da corte avaliasse se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o parlamentar bolsonarista. Essa avaliação estava marcada para hoje, mas o ministro Alexandre de Moraes decidiu adiar o julgamento, dizendo que os advogados do deputado perderam o prazo para se manifestar no processo. Perderam mesmo. Perderam. Marco Aurélio então afirmou que, em homenagem ao parlamento, o STF deveria julgar essa conversão da prisão em medidas cautelares, como veto ao acesso à internet, não discutir se ele deve estar solto ou não. Alexandre de Moraes, porém, diz que essa sugestão era um desrespeito ao relator, uma vez que ele havia retirado o tema de julgamento. Marco Aurélio insistiu, pediu para o presidente Luiz Fux submeter o pedido à análise do plenário. Fux, porém, diz que não teria como pautar o debate, porque o relator havia retirado o tema de julgamento. Olha, vocês entenderam o que o Marco Aurélio fez? Qual é a regra do regimento? Quem é que, se o relator tira a matéria de votação, alguém pode botar a matéria em votação? Alguém tem poder para botar a matéria em votação? Não. O relator tirou, está tirado. Então vamos lá. O Alexandre tira a matéria de votação, porque tinha uma questão técnica. O Marco Aurélio diz, critério jurídico, em homenagem ao parlamento. Onde está escrito que em homenagem ao parlamento se deve votar ou não votar coisas, ministro? Que paixão é essa pelos holofotes, pelo exotismo?
Hein? É uma coisa meio infantil na sua idade, né? Porque isso é meio coisa de criança exibida. Sabe criança que gosta de aparecer assim? Ou criança que gosta de ser grave, como diria Antero de Quental? Onde está escrito, não, vamos votar em homenagem ao parlamento. Aí, o Alexandre já tinha retirado da pauta. O Marco Aurélio, sabendo que o presidente não pode se sobrepor ao relator, nesse caso, vai e apela ao presidente. Tem uma frase, meninos, para encerrar, depois eu reorganizo aqui as coisas, que diz assim, que o parlamento, uma das funções de um tribunal é ser contramajoritário, sempre que couber, né? O que quer dizer isso? Ainda que toda a sociedade queira uma coisa, se essa coisa é ilegal, o tribunal há de ser contramajoritário. A maioria quer, mas não pode. Tá claro? Então, os tribunais são contramajoritários nesse sentido, mas existem fúrias punitivas, de vez em quando, que tomam a sociedade. O tribunal sabia que ele tem que tomar a decisão segundo a lei. O Marco Aurélio confunde esse conceito. Ele acha que ser contramajoritário é ser exótico. Que ser contramajoritário é ser, como diziam as minhas filhas quando crianças, já não dizem mais, acho que é a palavra que a gente usa, é ser causão. Entende, ministro? Ministro, texto de referência. Questão Coimbra, se o senhor quiser, eu tenho aqui. Eu tenho toda a questão Coimbra aqui, todos os debates da questão Coimbra eu posso emprestar. Tá? Os embates entre Antero de Quental e Castilho, os realistas e os românticos, e está lá a famosa frase do Antero de Quental sobre a gravidade numa criança ser tão incômoda quanto a tolice num homem maduro.